Obrigado, amigo. Glória a Deus, graça e paz, queridos, vocês estão bem? Glória a Deus, eu creio que é uma noite de milagres. Eu creio que o Espírito de Deus vai manifestar grandes milagres na sua vida nesta noite, amém, queridos? Você pode se colocar de pé um pouquinho, porque agora estão nos assistindo aqui, o Vanderlei, da cidade de Três Rios, ao vivo aqui, nessa plataforma YouTube. E o Vanderlei foi diagnosticado com câncer no fígado. E nós vamos declarar aqui em nome de Jesus a cura dele. Amém, irmãos? E também o Rafinha, da cidade de Ponte Nova. O Rafinha é um garoto, uma criança, que foi diagnosticado com câncer, irmãos, na face. E a sua face já está até um pouco deformada. Mas a última palavra, com todo respeito aos médicos, é a de Deus. Amém, queridos? Com todo carinho e todo o respeito aos médicos, todos os profissionais da área de saúde, mas a última palavra é de Deus. Amém? Eu já vi casos da pessoa estar no estado terminal e o médico dizer, não vai viver, e viveu e hoje está andando por aí. Mas já vi casos também da pessoa entrar boazinha no hospital e não sair mais de lá. É dali para a glória. Quem já viu também? Porque a última palavra é de Deus. Por isso que nós precisamos usar sempre a fé. Porque como a gente não sabe qual é a última palavra, então vamos na fé e a gente profetiza e no mundo espiritual as coisas acontecem. Amém, queridos? Então, feche os seus olhos. Vanderlei, aí onde você está, feche seus olhos, creia que esse Deus é Deus de milagres. Família do Rafinha, esse menino que está com esse câncer na face, Pai, nós declaramos agora, nós estamos aqui unidos em fé. Sim, nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé, e pela fé nós estamos dando ordem agora a este câncer que está no fígado, meu Deus, do Vanderlei, que está na face do Rafinha. Pode sair agora, em nome de Jesus Cristo. Seja dissolvido agora este câncer, desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, câncer, vai embora, sai daí, espírito de enfermidade, sai da face desse menino, sai, toda célula cancerosa do fígado, do baço do Vanderlei e da face do Rafinha, em nome de Jesus, o Cristo, sai, aplaude a Jesus, pela cura deles, pela fé. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Boa noite, mais uma vez, graça e paz. Boa noite quem nos assiste. E eu quero dizer o seguinte, o nosso tema hoje é a fé viva. Fé o quê? Viva. Mas olha só, antes da gente entrar no texto, eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero que você pense agora. Quem aqui construiu a sua casa, ou seu prédio, ou qualquer coisa que você tenha construído, você adquiriu o terreno e depois você construiu? Levante a sua mão. Foi fácil? Foi? Mas foi com muito o quê? Muito? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Se você tivesse adquirido o terreno, e se você ficasse olhando para o terreno até hoje, sem você tomar nenhuma providência, e sem você ter começado a obra que você começou, existiria lá o que existe hoje? Sabe por quê? A fé sem obras é morta. E a palavra de Deus vai ensinar isso para a gente. A fé sem obras é morta. Você adquiriu o terreno, mas se você não tivesse se movimentado, você não teria
a casa que você tem lá hoje, do jeito que você planejou. Esse templo aqui, quando o pastor José Carlos fala aqui, quando ele adquiriu o terreno, depois o outro, e eles olharam o terreno e disseram assim, olha, vamos construir nesse terreno. Isso é fé, não é? Sim ou não? Mas só a fé, o sonho, a fé, que é o sonho, a determinação, mas sem a obra, não existiria hoje aqui, pastor José Carlos. Sem a obra, a fé é morta. É morta. Então, agora vamos ao texto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. O nosso tema hoje é fé viva. Se existe fé morta, igual a Bíblia nos ensina, também existe fé o quê? Viva. Sempre vai existir o oposto. Sim ou não? Sim ou não? Qual é o oposto de Deus? Diabo. Qual o oposto de fogo? E aí sucessivamente, não vou ficar aqui falando. Mas, Evangelho de Marcos capítulo 2, vai ensinar para mim e para você, que existia um homem, que ele era paralítico, mas ele tinha 4 amigos, que teve uma fé viva. Porque a fé viva é aquela que se empenha pelo outro. É aquela que sente a dor do outro. É aquela que olha o terreno e fala assim, eu vou construir sobre esse terreno. Eu vou fazer alguma coisa para trazer à existência o que não existe. Então, esses 4 homens, eles olharam para a vida daquele paralítico de Cafarnaum, e eles, de certo, pensaram, nós vamos fazer algo para ajudar esse homem. E eles fizeram o que o texto ensina para mim e para você, olha. E alguns dias depois, no versículo 1, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa, no caso Jesus. E logo se ajuntaram tantas pessoas que nem ainda lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo se aproximar dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz assim? Por que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, e assim te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se logo do seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos
tal coisa. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Porque a Ele a glória, a honra, o poder. Se você chegou aqui caído hoje, Ele vai te levantar. Se você chegou aqui doente, você vai sair curado, porque esse Jesus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Mas é interessante dizer que houveram quatro homens, 4 amigos, que manifestaram uma fé viva. Viva. Pastor, o que é uma fé viva? É uma fé que age. É uma fé que não se acomoda. É uma fé que sabe que foi salvo para salvar. Foi curado para curar. Foi liberto para libertar. Amém, queridos? Amém? Então esses homens, eles levaram esse paralítico e desceram ele pelo telhado, irmãos. Olha isso. Foi fácil? Não. Tiveram trabalho? Sim. Mas a grande pergunta que fica e que não quer calar, né? Pense comigo. Pense comigo. Se aqueles 4 homens não tivessem tomado a atitude que tomaram, e também o paralítico de aceitar a proposta, porque foi uma proposta, foi uma ideia um tanto quanto arriscada, sim ou não? Sim ou não? Imagine você numa cadeira de roda, numa cama, num leito, numa maca, alguém chega para você e fala assim: aqui, eu vou subir você naquela casa ali, por aquele telhado, a gente vai tirar as telhas da casa e depois a gente vai te descer, topa? A situação já não estava tão boa, então precisou aquele paralítico crer. Ele creu, ele teve coragem. Amém, queridos? Existem situações, e que essas situações, no mundo que nós vivemos, nós vamos ter que manifestar coragem. Porque, como o pastor Zé Carlos falou domingo lá, até no culto do batismo, o mundo que a gente vive é um mundo infernal. E nesse mundo, para nós ganharmos vidas para Cristo, nós vamos ter que ser ousados às vezes. Nós vamos ter que sim agradecer a Deus porque estamos aqui, mas não vamos poder ficar por aí. Nós vamos ter que pensar em quem não está aqui. Porque o grande desafio é esse. O grande desafio não é apenas a gente dizer amém, Senhor, graças a Deus, eu estou salvo, eu estou aqui. Mas quem não está? É responsabilidade de quem? Então aqueles 4 homens tomaram para eles a responsabilidade daquele paralítico, que nem salvo era ainda, porque é ali que Jesus fala para ele: perdoados estão os seus pecados. Você sabe que enquanto a pessoa não é perdoada, os pecados dela pela obra consumada na cruz, se ela não se sentir perdoada por Cristo, ela morre nos pecados dela. Então veja, a missão daqueles 4 homens, além da cura deles, era também salvá-lo. Porque quando Jesus abre a boca para falar, a primeira coisa que Jesus fala é de salvação. Aquele homem estava paralítico, mas quando ele vê descendo, fala: grande a fé de vocês, perdoados estão os seus pecados. Ou seja, você está justificado, você está salvo. Amém, queridos? Quantos aqui creem que seus pecados foram perdoados? Então você tem a certeza da sal? A primeira coisa que aquele homem sentiu, nas primeiras palavras de Jesus, até mesmo antes da cura dele, foi a certeza de que em Cristo ele estava salvo. Mas olha isso. Quem levou eles? Quem levou eles? Aí você vai me dizer: o Espírito Santo, tá, mas quem se deixou usar pelo Espírito Santo? Quem decidiu fazer uma obra boa? Por isso, para finalizar,
Abre agora em Tiago, também capítulo 2, no versículo 17. Tiago 2,17 vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Para quem conhece o texto e o contexto, Tiago fala ali de socorro humano. Ali ele fala de ajuda às pessoas, socorro à vida humana. Ali, esse texto de Tiago 2, ele trata das carências humanas. Então, cura é uma carência humana. A fome, resolver o problema da fome, é uma carência humana. E tantas outras situações que envolvem a vida. Então é nesse contexto aqui, um contexto que traz para a gente o ensinamento de que se nós tivermos uma fé em Cristo só para nós mesmos, e se nós não tivermos obras em prol de outras vidas, essa fé é inoperante. Ela é morta. Ela é morta. Eu fico feliz, logo que eu cheguei aqui, o irmão ali, né? Qual é o seu nome? O Hamilton já veio, pastor Gamonal? Eu estou aqui com o meu amigo, ele está lá em Três Rios. E ele está com câncer. Ele abriu o celular, me mostrou o homem em cima da cama. Aí depois pegou o celular, me mostrou o menino. Entende, querido? Isso é uma fé é uma fé viva. E uma fé, quando ela se manifesta de forma viva, ela gera vida. Ela faz manifestar-se vida. Ela faz manifestar vida. E a vida é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, de repente, tem alguém aqui hoje que alguém trouxe. Levanta a mão, alguém que te convidou para vir aqui. Levanta a mão assim. Fique de pé, por favor. Quem está aqui hoje, que alguém te chamou, te convidou, e você veio com expectativas. Sejam bem-vindos, tá? Mas eu vou falar uma coisa. Quem te convidou, quem te chamou, eu tenho certeza que falou algo para vocês. Pode sentar, por favor. Obrigado, tá? Mas essa pessoa que te chamou, ela fez a função que os 4 amigos fizeram. Essa pessoa, no mundo espiritual, ela subiu ao telhado. E ela está fazendo você descer do telhado hoje aqui, para você ser impactado de alguma forma, que eu também não sei, mas ele sabe. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Amém, queridos? Vou falar de novo. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. E quem se preocupa com uma vida, se preocupa com o mundo inteiro. E esse é o sentido da palavra aqui hoje. A fé viva é a fé que se manifesta através de obras. Porque ela opera. Ela opera. Amém, queridos? Se nós nos manifestarmos como filhos de Deus, o Cristo se manifesta na vida dessas pessoas. Mas se nós ficarmos de braços encruzados, sem manifestarmos, sem nos expressarmos
naquilo que Ele delegou a nós, não acontece. Então aqueles 4 homens tiveram uma fé viva, uma fé operante. E quando a fé é viva, ela produz milagres. Querido, você pode passar a situação que for, mas se você se manifestar, se você não for aquela pessoa que ganhou o terreno, ou comprou o terreno, e ficou lá a vida inteira olhando para o terreno, dizendo assim: ai, quem me dera, um dia eu construí alguma coisa aqui. Não, você foi fazer o que era para você fazer. Não é isso, queridos? Sim ou não? Porque o que era para Deus fazer, Ele já? Aonde? Na cruz. E o pastor Zé Carlos falou domingo aqui também, que nós precisamos subir a cruz. Subir a cruz é fazer pelo outro. Subir a cruz é como aqueles 4 homens subiram no telhado junto com o paralítico, correram o mesmo risco que o paralítico correu, de desabar tudo, e eles talvez ficarem também paralíticos. Quem está entendendo, queridos? Que aí você já não ama mais a sua vida, viu, pastor Zé Carlos? Aqueles 4 homens já não estavam mais preocupados com a vida deles, eles estavam preocupados com a vida do outro. Então o que leva uma pessoa a convidar alguém para vir num culto aqui como esse, de cura, libertação, um culto de fé, que às vezes a pessoa está passando um problema, está passando uma dificuldade, está vivendo algo na vida dela, é justamente quando ela é movida por essa fé viva. É como se você estivesse olhando o terreno ainda vazio, mas você já está imaginando, você já está trabalhando para que aquela obra seja concluída na vida daquela pessoa. Ela já foi feita na cruz, mas para se manifestar, precisa que alguém se manifeste. Amém, queridos? Ou então você tem terreno, a casa vai descer do céu, construída e vai cair ali? Não. Precisou você o quê? Pastor do céu, tem gente que, quando chegou o dia de virar a laje, fez até uma feijoada para os amigos. Quem já participou disso? Não é assim? Ó, vai ter uma... Pastor Zé Carlos fez, pastor Zé Carlos. Ó, vai ter uma feijoada. Vai virar a laje. É ou não é? Se não tivesse se manifestado para começar a obra, não existiria o que existe hoje. Tem que começar. Aí depois fica lá só o terreno. Quantas pessoas compram um terreno e o terreno lá fica anos lá. Chega até o ponto da pessoa vender. Fala, não vou construir, não consegui construir. Não tive ânimo para construir. Mas a pessoa sonhou. Mas se concretizou, não. Porque para se concretizar, a fé não pode ser morta. Ela tem que ser viva. E a fé viva é aquela que se manifesta. Como os 4 amigos. Jesus, cura. Não, mano, vamos lá. Ah, não dá para chegar. Vamos subir no telhado. Bora. Todo mundo aqui concorda? Concordamos. Paralítico, você concorda? Concordo também. Ninguém aqui com medo. Não, que medo. Pior não vai ficar. E é assim, meu irmão. É um ato de fé. Amém? Então tem situações na nossa vida que tem que ser um ato de quê? Fé. Estou falando de salvação aqui não.
Isso aí já foi feito, tem nada a ver com a gente. Estou falando da vida. Estou falando das nossas relações humanas, das nossas conquistas humanas, curas, milagres, aquelas bênçãos que já foram liberadas, que estão escritas lá em Efésios, em Gálatas. Nós somos abençoados, mas fica parado para você ver se a casa vai cair no terreno. Já somos curados, não manifesta a sua fé não. Não chegue para a doença e com autoridade mande ela embora não. Ela vai ficando. É isso. Fé viva é isso. Fé morta, o nome já diz. É uma fé inoperante. Ela não opera nada. Ela não conquista nada. Ela não conclui nada. É uma fé que não muda nada. Você olha a vida da pessoa 10 anos atrás, você olha hoje, é a mesma coisa. Você olha a vida da pessoa, 20 anos se passaram, é a mesma vida. Às vezes os mesmos problemas. As mesmas jabiracas. Fala, pastor. Olha para essa pessoa e fala, sai para lá. Você pode se colocar de pé? Quem aqui tem uma fé viva?